Hello, good morning, how are you guys? Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Aislan do Centro Educacional Paideia. E hoje a gente já vai para a nossa última revisão do nosso último bimestre. E depois nós vamos ver as instruções para responder a nossa última atividade avaliativa desse ano. Então vamos lá? Gente, nesse bimestre a gente focou na Unit 5, unidade 5, Come With Us. E vamos ver quais foram os conteúdos que nós vimos aqui, olha só. Essa atividade é importante, que a gente tem até uma parecida com ela na nossa atividade avaliativa, para completar as frases pelo sentido, tá bom? Lá a gente vai ter as perguntas e as respostas para a gente formar os pares. Ok. Outra atividade importante são as atividades de interpretação de texto. Nós fizemos bastante delas, onde a gente tem um texto e a gente começou identificando o que significava cada pronome dentro desses textos, não é? Isso é interpretação, isso é compreensão de texto, tá bom? Então isso requer que a gente leia com atenção. A gente também vai ter uma questão parecida com essa. Olha só, a utilização do pronome indefinido one ou ones. Não é quando a gente quer fazer menção a alguma coisa já falada no texto. Então a gente utiliza o one no singular, ones no plural, para se referir a alguma coisa que já foi mencionada no texto e a gente não quer ficar repetindo essa coisa sempre. Mais uma coisa que nós vimos foram os reflexive pronouns. Como eu já falei mais de uma vez, esses pronomes, myself, yourself, himself, herself, ourselves, yourselves, themselves, eles retornam a ação a quem está praticando ela. Por isso que eles são chamados de reflexivos. Por exemplo, I would describe myself. Eu me descreveria, ou eu descreveria a mim mesmo, ok? Então quando a gente diz assim para uma pessoa, do it yourself, faça você mesmo, a gente está voltando a ação para a pessoa que pratica essa ação, tá bom? Geralmente eles vão significar você, eu mesmo, você mesmo, ela mesma, ele mesmo, tá bom? E outros pronomes que nós vimos foram os pronomes indefinitive or indefinite pronouns, que são também pronomes indefinitivos, tá bom? Ou seja, eles vão se referir a alguma coisa não específica. Aqui a gente tem essa separação na página 87, olha só. Quando a gente se refere a pessoas, a gente utiliza anyone, no one, someone, everyone. Quando a gente utiliza se referindo a coisas, a gente vai utilizar anything, nothing, something, everything. Ok? Aí a gente tem aquela separação. O anyone ou o anything, a gente vai utilizar mais para frases negando ou perguntando. Tá bom? No one e nothing a gente utiliza para negar, para dizer que aquela coisa não específica não existe. Por exemplo, no one é ninguém, nothing é nada, ok? Já everyone e everything é o contrário, tá? Everyone quer dizer todo mundo, everything quer dizer tudo. E someone, something é alguma coisa, tá bom? E além dos pronomes, nós também temos esses advérbios aqui, ó, que tem a mesma iniciação, só que a gente utiliza com o pronome where, que se refere a lugar, tá bom? Então, somewhere vai ser algum lugar, anywhere, lugar nenhum, nowhere. Também, só que anywhere a gente utiliza para perguntas, tá bom? Esse any, ele pode ter os dois significados, algum ou nenhum,
tá bom? Se a gente estiver negando e utilizando ele, I don't go anywhere. Eu não vou a lugar nenhum. Ok? Aí se a gente também perguntar, nesse sentido que eu falei agora do exemplo, ele está negando, eu não vou a lugar nenhum. Mas se a gente perguntar, Are you going anywhere? Você vai a algum lugar, ele já muda o sentido dele na pergunta, tá bom? Nowhere vai significar em qualquer circunstância negativo, lugar nenhum. I'm going nowhere. Eu não vou a lugar nenhum. E everywhere é todo lugar, tá bom? Onde você sente o amor? Everywhere. The love is everywhere. O amor está em todos os lugares. Olha que lindo. Eu queria mesmo era que estivesse, sabe o que? Everywhere. A vacina do corona. Então, pessoal, a nossa avaliação vai ser toda baseada nessa unidade. Podem pesquisar e rever as atividades quantas vezes forem necessárias, tá bom? Vamos lá ver a nossa avaliação agora. Aqui está ela, a maravilhosa, que está muito fácil, tenho certeza que vocês vão arrasar. Olha só, na primeira questão, diz assim: junte os pares nas duas colunas e reescreva as frases corretamente. Então a gente tem aqui duas colunas. Cada uma delas nós temos dois pares que fazem sentido quando são juntados, tá bom? Então vocês vão juntar esses pares e reescrevê-los aqui embaixo juntinhos, tá bom? Escreve um ao lado do outro em cada uma das linhas. Ok? Completando. Sempre vai ter uma daqui e uma daqui. Na number 2, vocês vão escutar atentamente o áudio que está indo junto com essa videoaula. E vocês vão escrever, olha só, as 3 frases completas em que foram utilizados os pronomes reflexivos. Durante o áudio, tá? Que vai ser gravado por um ator muito famoso, no caso, eu. Vocês vão escutar 3 frases onde vão ser utilizados os pronomes reflexivos. Aí vocês escutam com bastante atenção essas frases. São frases pequenas, tá bom? Mas precisam ser escritas completas. Não é o texto todo do áudio para escrever, gente. São só essas 3 frases, tá bom? E também não é para escrever só o pronome reflexivo. Você tem que escrever em que contexto ele foi utilizado. Ok? Ou seja, a frase completa. Na número 3, construa frases usando os indefinite pronouns. Vocês têm aqui anyone, something, everything, no one e nothing, porque someone eu utilizei para dar o exemplo. Olha só. I need someone help me. Eu preciso que alguém me ajude. E vocês vão escrever frases com esses outros pronomes, utilizando o significado correto deles, as frases como vocês quiserem, tá bom? Desde que faça sentido utilizando cada um desses pronomes. Vocês escrevem as outras frases, cada frase com um deles. Na quarta questão, nós temos aqui a questão de interpretação. Leia o texto e responda o que segue. Esse mesmo texto, para quem não conseguir ler por aqui, ele vai ser encontrado lá na página 181 do livro, para quem quiser acompanhar o texto maior pelo livro, tá bom? Então, o texto usa muito o pronome we e seus relativos, né? A quem ele se refere quando fala nós, quando fala we? Quando ele diz nós no texto, a quem é que ele está se referindo de uma maneira geral, tá bom? E na B, qual o tema do texto? Cite 2 momentos em que o autor dá dicas ou conselhos sobre esse tema. Você pode dizer o tema geral do texto, sobre o que ele está falando, e exemplificar com 2 frases do texto. Copie essas frases do texto ou apenas marca no texto, não tem problema. Em que ele dá dicas ou conselhos sobre esse tema. Tá bom? Bem simples, não é? E na 5 e última, vocês vão escrever um pequeno parágrafo falando sobre como ajudar a proteger o meio ambiente. Esse é o tema sobre o que vocês vão escrever, tá bom?
Aí, olha só, vocês podem utilizar os pronomes, aliás, devem utilizar os pronomes indefinidos. Você pode também utilizar o exercício da página 90 como base, mas deve produzir, aí tem produzir, mas é produzir, tá? Um parágrafo um, um parágrafo próprio, tá? Vocês podem usar esse texto, o exercício da página 90, como inspiração, mas o parágrafo deve ser escrito por vocês. Cada um escreve o seu, tá bom? Não é um escreve e todo mundo pega, não. Use suas ideias e sugira como podemos ajudar a preservar o nosso planeta. Deem uma sugestão de vocês de como sugerir isso, tá bom? Não esqueçam de utilizar os pronomes indefinidos. Não precisam ser todos eles. Podem usar um, dois, três, quantos quiserem, mas não deixem de usar, tá bom? Então é isso. Confio sempre no potencial de vocês. Sei que vocês vão arrasar. Gente, muitas saudades de vocês, tá bom? Espero mesmo, já desejando aqui Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Espero muito que próximo ano finalmente a gente consiga mais uma vez estar na sala de aula, rindo e estudando e conversando, como sempre foi legal quando a gente se encontra, tá? Bye bye, see you and I miss you. Saudades, tchau.